Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós veremos sobre os povos mesopotâmicos. A palavra Mesopotâmia é de origem grega e sobre os gregos a gente vai estudar bem mais para frente, mas só para vocês terem uma noção de onde vem essa palavra Mesopotâmia. E o significado dela é terra entre rios. Na época, a Mesopotâmia era entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que foram os rios muito importantes para a civilização naquele período. E a Mesopotâmia estava localizada no Oriente Médio, onde hoje é o atual Iraque. Bom, como eu já havia comentado, a Mesopotâmia, ela é uma terra entre rios que está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nesse período, também se desenvolveu a região chamada de Crescente Fértil, que é lá no Oriente Médio mesmo. E essa região do Crescente Fértil foi muito boa para a agricultura, porque ajudava em muitas coisas. E aqui, de rosa, podemos ver aí a região do Crescente Fértil, que pega Mesopotâmia, Egito. Então aqui nós podemos ver essa parte de rosa aqui no mapinha, só para ter uma noção de onde passava essa região do Crescente Fértil. E de acordo com os estudos, essa região tinha um formato tipo de uma lua crescente, e o seu território, como eu disse, possuía um solo muito fértil. Bom, na região da Mesopotâmia, era uma região onde passavam muitos povos nômades. Lembra que a gente já estudou sobre os povos nômades e sedentários? Então, esses povos nômades são aqueles que circulavam de local em local, porque eles não tinham moradia fixa, necessitava de caça, coleta, pesca. Então, eles viviam sempre em movimento aí, procurando algum lugar que podia favorecê-los aí. Então, eles foram, para diversos locais aí. E como a terra era muito fértil na Mesopotâmia, por exemplo, alguns desses povos se estabeleceram lá, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Bom, aqui podemos ver alguns povos que se instalaram nessa região, como os sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas, arameus. E os sumérios, por exemplo, eles foram muito importantes durante esse período, mas a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui temos algumas cidades que foram muito importantes também, que a gente até ouve falar hoje, na história principalmente, como Uruk, Babilônia, Ur. Então, assim, são todos nomes estranhos, se a gente for parar para pensar, são coisas assim que a gente acaba não tendo muito contato, mas são cidades aí que foram muito importantes para a Mesopotâmia, para esse período. Bom, aqui veremos os nomes de alguns personagens aí que foram muito importantes também para o período aí da Mesopotâmia, como Assurbanipal, o Hammurabi, que criou o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente,
que era um tipo de justiça da época, Sargão, Nabucodonosor, Marduk e Tiglat-Pileser, uma coisa assim. Bom, como eu já citei sobre os sumérios, aqui nós podemos ver algumas características. O povo sumério, de acordo com os estudos aí, foram os primeiros a habitar aí no sul da Mesopotâmia. E essa região foi ocupada em 5000 a.C. por esse povo sumério aí. E ali eles construíram as primeiras cidades, né, de que nós estudamos hoje, como Ur, Uruk e Laglash. Também, nessa região aí, a política era voltada, né, semelhante assim, só para a gente ter uma noção, chamado de cidades-estado. Ou seja, essas cidades, elas eram independentes, digamos assim, elas tinham seu próprio modo de viver, tinha o seu próprio modo de governo, e nessa época era governada por um chefe religioso e militar que era denominado por patese. Bom, aqui eu coloquei uma piramidezinha só para ter uma noção aí de como era formada a sociedade. Então, o primeiro de tudo era os sacerdotes, que era muito importante, que eram aqueles que eram voltados para a religião, que era considerado uma coisa sagrada. Aristocrático, que é a parte da política ali, aristocracia. E essa parte política aí da aristocracia era que, né, aquela sociedade onde o povo que tinha mais poder, mais dinheiro, que podia mandar ali, né? E também os militares, que faziam parte de guerras, conflitos, tudo mais. Comerciantes, né, que viviam ali de acordo, voltado ali para o comércio mesmo, né? Os artesãos que construíam as coisas, como coisas de barro, sabe? Essas coisas, tipo, que eram usados ali no período. Os camponeses, né, que trabalhavam no campo, que faziam o trabalho ali pesado. E tinha também os escravos, que eram aqueles que trabalhavam para os povos ali. Bom, então, como podemos ver aí, a sociedade era uma sociedade estamental, né? Cada um tinha o seu modo de viver, o que trabalhava, cada um trabalhava, por exemplo, uma pessoa nascia escrava, ela ia morrer escravo. Uma pessoa nascia camponês, ela ia morrer camponês. Então era assim, de acordo com essa sociedade aí estamental. Então não tinha essa mudança igual a gente tem hoje. Por exemplo, uma pessoa nasce com menos dinheiro, pobre, né? Digamos assim. E se ela se esforçar, estudar, se ela focar no objetivo, ela consegue mudar aí de onde ela tá para ter uma condição de vida bem melhor. Bom, voltando aí nos sumérios. Os sumérios, eles são conhecidos também pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa escrita, ela era baseada em registros feitos em placas de argila, eram umas placas bem grossinhas, com auxílios de estilete ou algo do tipo,
que dava, sabe, formar alguns traços ali, que era uma forma tipo de cunha. E isso possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Então essas escritas eram basicamente para isso, para fazer anotações de como era a agricultura, o período melhor para cultivar, controlar a água dos rios, porque os rios eles eram bem fortes também e tinham um método deles lá. Bom, aqui nós podemos ver um exemplo da escrita cuneiforme. Os traços aí, as formas que davam, que inclusive era perfeito, né? E essa linguagem aí era para garantir a comunicação e o desenvolvimento entre eles aí, para fazer anotações importantes. Bom, os sumérios realizavam obras de irrigação, barragem e diques. Eles também usavam técnicas de metalurgia, essas coisas de metais e tudo mais, do bronze, e eram politeístas. Bom, como eles realizavam essas coisas aí, voltada aí para a parte da agricultura, por exemplo, os sumérios, tanto na agricultura quanto para viver ali nas terras, né, perto dos rios e tudo mais, como eu disse, eram rios muito fortes, né, o Rio Tigre e Eufrates. Então, eles criavam métodos de irrigação, eles criavam barragens, diques. Os diques eram locais para meio que segurar a água, meio que um reservatório de água ali, para eles terem um controle. Então, eles eram muito inteligentes, tá? Eles conseguiam controlar muito tudo isso para conseguir viver de uma forma muito boa e conseguir ter a agricultura ali bem qualificada. E essas técnicas de metalurgia, como eu já disse, eles faziam alguns procedimentos aí e técnicas para a extração, fabricação e fundição aí de alguns metais. E nessa época eles faziam a metalurgia do bronze. E como eu disse, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tipo os povos do Egito, que também eram politeístas. Então, os mesopotâmios, né, os povos sumérios aí, também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Por exemplo, tudo que acontecia, todo fenômeno da natureza, algo do tipo, eles acreditavam que era algum tipo de deus. Bom, aqui a gente pode ver algumas cidades aí, né? Algumas não, né? As cidades sumérias aí, que como eu disse, né? Laguesh, Uruk, Ur. Então dá pra ver aqui no mapinha de amarelo. E aqui era o chamado venerador, que aqui podemos ver a imagem, né? Que provavelmente está em algum museu aí. Bom, esse venerador, na verdade, aqui é uma estátua, né? Como eu disse, que está em pose de oração, aí demonstrando como que era a parte da religião aí. Bom, aqui veremos sobre os amoritas, que com o declínio aí do império fundado por Sargão, como eu já citei lá no começo, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império que possuía um centro administrativo na cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas eram povos semitas provenientes da Arábia, que edificaram então o primeiro império babilônico.
Esse termo semita é a mistura de alguns povos, como hebreus, árabes, por isso são chamados de semitas, tá? Então, esses povos semitas, né, que eram os amoritas, eles eram lá da Arábia, que construíram o primeiro império babilônico, então. Esse povo amorita, também era conhecido como antigos babilônicos, ou seja, que era o que diferenciava dos caldeus, que eram fundadores, ou melhor, desculpa, que foram fundadores do segundo império babilônico, denominados como neobabilônicos, ou seja, novos babilônicos. Esse neo significa novo. E aqui a gente vai ver sobre o Hammurabi, que eu citei, que foram um dos personagens mais famosos e importantes do período mesopotâmico. Então, esse soberano aí que se destacou foi o Hammurabi. Ele elaborou aí o Código de Leis que eu disse, que foi o Código de Hammurabi. Ou seja, como era voltado para leis, eles fizeram esse Código de Hammurabi, que era bastante severo, visto como meio de justiça aí, e a pena, né, a consequência para quem desobedecesse era bastante severa aí, tá? Para quem desobedecer. Bom, aqui veremos sobre os assírios. Lembrando que eu tô fazendo um resumo bem... uma coisa bem resumida mesmo, bem simples, para vocês entenderem sobre cada povo, né, que construiu aí a civilização mesopotâmica, só para ter uma noção de cada um. Aqui, né, veremos sobre os assírios, que é de origem semita também, lembrando que é a mistura de povos árabes e hebreus. Eles viviam aí do pastoreio, ou seja, tinha essas coisas de gado aí e tudo mais, e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio antes de Cristo, esse AC, lembrando que significa antes de Cristo, que é o que nós veremos muito aí ao longo da história, né? Ao longo do que a gente vai estudar, que é esse AC. Também existe o DC, que significa depois de Cristo, mas isso a gente vai ver um pouco menos, mas também tem. Voltando, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista, ou seja, eles tinham a parte militar, que era voltado para guerras, conflitos, proteção, ou seja, expansionista. Eles conquistavam outros territórios aí com esses militares aí. As suas conquistas foram além ali da Mesopotâmia, até chegando próximo ao Egito. E o centro administrativo deste império era Nínive. Era nessa cidade aí. Bom, e Nínive era a capital, tá, da Assíria, e onde foi feita uma biblioteca real de Assurbanipal, com mais de 200 mil placas de argila. Bom, aqui podemos ver um modelo da muralha assíria. Olha que a gente para observar como era a arte, as construções, invenções. Dá para ver o quanto inteligente que eram esses povos, né? Principalmente os povos do Egito, com todas as construções e tudo mais. E o exército assírio era muito cruel, tá? Com os povos que eles dominavam. E
as pessoas, né, os homens, digamos assim, eram obrigados, né, a irem para esse exército aí, né, a servir o exército. Bom, aqui veremos sobre os caldeus, que foi de 612 a.C. a 539 a.C. A origem deles também era semita, que se estabeleceu lá na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio aí antes de Cristo. Eles foram os principais povos responsáveis pela derrota dos assírios. O que comandava aí, né, o soberano, era o Nabucodonosor, que era mais conhecido aí. Esse império dos caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado aí ao Império Persa. Bom, esse império aí era muito famoso pelas suas construções, né? E teve a construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Vocês já devem ter ouvido falar algo do tipo, né? Da Babilônia, Torre de Babel. E governou por quase 60 anos, e após a sua morte, os outros povos persas dominaram aí o novo Império Babilônico. Eles também cultivavam o trigo, cevada, linho, gergelim. O gergelim é de onde extraíam azeite, tá? Para alimentação e iluminação. Também tinham árvores frutíferas, raízes e legumes. A agricultura tinha a agricultura era a base da economia, né? Que a agricultura aí tinha uma coisa muito forte. E a economia baseava-se na agricultura de irrigação. Ou seja, esses povos, como eles ficavam aí entre os rios, né? Eles tinham uma boa irrigação aí, a agricultura era o principal meio de sobrevivência. Bom, agora os babilônicos. Os babilônicos eram muito inteligentes também. E a ciência principal aí foi a astronomia. A astronomia estuda o que vive na atmosfera, como corpos celestes, tipo planetas, asteroides, cometas, estrelas, né? Estuda a galáxia aí. E os babilônios, eles dividiram o ano em meses, ou seja, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Bom, também teve a parte da matemática. Entre os caldeus, eles alcançaram grande progresso aí. Bom, esses povos tiveram aí um grande progresso na matemática, e com as necessidades aí do dia a dia, eles tiveram um certo desenvolvimento aí na matemática. Então, os mesopotâmios usavam um sistema matemático sexagesimal, que era baseado no número 60. Também tinha a parte da medicina, que tiveram muitos progressos aí também, assim como o direito e a matemática, tá? E a medicina estava ligada aí à adivinhação. Também teve a escrita cuneiforme, com a grande realização aí sumeriana, usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu as necessidades de contabilização dos templos, ou seja, fazer anotações dos templos, a parte matemática,
a parte de controle ali mesmo, né, dos templos. E aí teve a escrita ideográfica, na qual o objeto representado expressava uma ideia. Também teve a parte de literatura, onde destacavam os mitos da criação e a epopeia de Gilgamesh, que era uma aventura de amor e coragem desse herói deus aí, cujo objetivo era obter a mortalidade. Os mitos, como a gente já viu, são usados, né, pelos povos gregos para explicar alguns fatos da realidade, fenômenos da natureza, origens do mundo e tudo mais. Os mitos também se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então, são fatos aí de narrativas voltado para algumas criações aí. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícia. É uma junção aí de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Contém 282 leis, abrangendo aí praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, ou seja, onde eles moravam, viviam, herança, direitos da mulher, família, adultério, que era o que acontecia aí de traição, né, quando a pessoa era casada, falsas acusações e escravidão. Bom, Código de Hammurabi, artigo 25, acho que é inciso 227. Se um construtor edificou uma casa para um Ailium, não sei nem como pronuncia, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então, esse aqui é um exemplo, tá? De como eram as leis aí. Como eu disse, elas eram muito severas com quem cometia aí os erros de acordo com as leis. Aqui podemos ver um exemplo de como era o Código de Hammurabi, que foi escrito aí, né? Podemos ver aí. Não dá pra ver muito bem os traços, formas aí, mas era basicamente assim. Bom, a parte da arquitetura foi muito desenvolvida aí nessa parte da artes. Teve o exibicionismo, né? Ou seja, teve uma exibição aí. E o luxo. Eles construíam muitos templos, palácios, que eram considerados cópias do que era existente nos céus. E na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, ou seja, a casa dos deuses que governavam a cidade. E ao redor do templo desenvolvia atividade comercial. E, por exemplo, o Patesse representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Aqui a gente vai ver sobre os principais deuses aí da religião mesopotâmica. Anu, deus do céu, Shamash, deus do sol, Shamak, não sei. Enlil, deus do vento e das chuvas, Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia, e Ishtar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade.